Resumo do livro de 1 Samuel. Samuel foi fruto de oração de uma mulher estéril, Ana. Ela fez um voto de consagração e apresentou o pequeno Samuel ao Senhor. Samuel ele passa a ministrar desde jovem. Ele começa a ministrar ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os filhos de Eli não servem ao Senhor e desprezam as coisas santas. Por isso são repreendidos por Deus, juntamente com seu pai, até serem todos punidos com a morte. Samuel então é apresentado como profeta e é confirmado pelo Senhor diante de todo o povo. Samuel começa a exercer então o seu papel de juiz, sacerdote e profeta. E quando ele já está bem velho, ele coloca os seus filhos como juízes, mas seus filhos, conforme o próprio povo testifica, não seguem os caminhos do pai. Eles não são justos e fiéis, zelosos para com as coisas do Senhor, como o pai. O povo então pede um rei que vá à frente deles nas batalhas, como os outros povos. E Samuel então apresenta essa demanda ao Senhor, e o Senhor lhe diz que eles não o estão rejeitando como profeta, mas sim rejeitando ao próprio Deus, ao próprio Senhor, como o seu rei absoluto. Samuel então prescreve para o povo as obrigações de um rei e as implicações de uma nação monárquica. Tudo isso é descrito, colocado diante do povo. Saul é escolhido então e apresentado diante do povo. Saul será o primeiro rei de Israel, enquanto Samuel, já velho, ele deixa o seu cargo. Na guerra contra os filisteus, Saul se apressa a oferecer sacrifícios e é repreendido por Samuel por não ter esperado, pois o profeta era responsável pelos sacrifícios e não o rei. Na guerra contra os amalequitas, Saul desobedeceu a ordem divina, que era exterminar totalmente os inimigos, e ele traz como prisioneiro o rei Agag e também ovelhas e vacas. Deus avisa a Samuel sobre a desobediência de Saul, e Samuel repreende novamente a Saul. Ele diz que o seu reino será tirado e dado a outro. Deus rejeitou a Saul e envia Samuel à casa de Jessé, aonde um dos filhos de Jessé, será escolhido como o novo rei. Samuel é orientado a não olhar para a aparência e Davi então é escolhido por Deus. Ele é ungido ali mesmo, diante dos seus pais e diante dos seus irmãos. Davi passa a servir Saul na corte, pois depois que o Espírito do Senhor deixou a Saul, um espírito mau passou a atormentá-lo. E a música o faz sentir-se bem. Por isso é que o jovem Davi agora passa a servir na corte do rei. Davi logo depois enfrenta o gigante Golias, que é um filisteu que ameaçou e desafiou Israel por 40 dias. Davi então se dispõe a lutar sem a armadura de Saul, mas ele decide escolher suas próprias armas e ele vai para essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos, onde ele consegue vencer o gigante, porque a mão de Deus foi com ele. Saul passa a ter ciúmes de Davi,
porque o povo agora lhe tem grande admiração e segue-se então uma série de estratégias do rei Saul para derrubar Davi. Isso tudo termina numa perseguição implacável que é desenvolvida então. Mas Davi, ele tem uma aliança com Jonatas, que é filho do rei Saul. Os dois fizeram um pacto de amizade. Em fuga, Davi se estabelece como grande líder e guerreiro diante do povo, porque a mão do Senhor era com ele. Ele chega a poupar a vida de Saul por pelo menos 2 vezes. Saul reconhece o seu erro, reconhece que foi poupado, mas isso não o impede de continuar odiando a Davi. Durante uma batalha contra os filisteus, Jonatas e seus irmãos foram mortos e, temendo ser morto, Saul, que também estava na batalha, temendo ser morto por um filisteu, Saul comete suicídio. Esse é um resumo do primeiro livro de Samuel.